Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, O Pecado Corrompeu a Natureza Humana, é o título da nossa lição. O texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, e está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versos 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. Na lição de hoje nós vamos estudar e explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Hoje nós estamos recebendo aqui com a gente para comentar essa lição pastor Miguel Coronel, é um pastor da nossa Igreja Assembleia de Deus há muito tempo e hoje nós tivemos o privilégio, a honra de ter o pastor Miguel com a gente, também o professor Joás. Pastor Miguel, muito bem-vindo. Nós estamos trabalhando essa lição esse trimestre falando sobre em defesa da fé cristã. Estudamos as últimas 6, 7 lições aí sobre a pessoa de Cristo e também do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o pecado. Essa doutrina que nós precisamos aprender, mas não podemos praticar. Como o pecado corrompeu a raça humana. Isso é muito boa, né, pastor Miguel? Pastor Gilberto, eu cumprimento todos com a paz do Senhor e nós vemos aqui que esse ensinamento sobre o pecado corrompeu a natureza humana vai nos ensinar que nós precisamos estar sempre em vigilância, aprendendo e estudando sobre o pecado e aprendendo na Bíblia a fugir disto que tem contaminado toda a humanidade. Muito bom. Professor Joás, a martiologia é uma doutrina, vamos falar assim, um braço da teologia que estuda a doutrina do pecado. É uma disciplina. E Paulo gastou muito, ele dedicou muito mostrando aí o estrago do pecado e o que ele pode causar na vida humana. Mas ele não só mostrou o pecado, ele também mostrou através de Cristo, do Evangelho, uma solução para o pecado. É Paulo que vai trazer para nós a martiologia densa, né, mostrando a solução para esse problema, né, mostrando como esse problema é antigo, né, veio do primeiro homem e como a solução foi concisa, né? Foi simples, mas foi muito direta, né? O próprio Deus proveu a solução, né? E veio através de um homem também, né? Então Paulo vai traçar isso e ele faz essa comparação entre esses dois homens, as condições deles, né? E como um trouxe o pecado para o mundo e a morte, e como o outro tirou o pecado do mundo, né? E trouxe vida plena, né? Em todo o sentido dessa palavra. Então vamos lá, vamos começar na nossa introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Bom, nós voltamos no Gênesis, pastor Miguel e professor Joás, lá no capítulo 1 e 2, quando Deus cria tudo perfeitamente, tudo funcionando devidamente, harmoniosamente. E no capítulo 3 o pecado entra na raça humana. O estrago que o pecado fez. E a gente vai percorrer esse estrago até Cristo. Mas havia um plano de Deus desde a eternidade para corrigir essa deficiência que o pecado causou. E é sobre isso que, a partir de Gênesis 3, com foco nos evangelhos, mais uma teologia densa, como o professor Jorge já falou, profunda e extensa, nós vamos ver em Romanos. É bom a gente falar disso, né? Porque quando a gente fala sobre o pecado, muitas pessoas não creem mais nesse estrago que o pecado fez e faz e também não vê a necessidade de uma correção. Mas a Bíblia é clara, né? Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 2, no versículo de número 9, que Deus plantou
muitas árvores no jardim e plantou no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:9 diz que as árvores eram boas para comer. Mas no versículo 17, Deus deu uma ordem para Adão, para comer de toda a árvore que estava no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não comer. Nós vemos ali que Deus não proibiu ele de comer nem da árvore da vida. Ele teve um período probatório, não sabemos quanto tempo, e ele ficou ali. E nós vemos que Deus fez da costela de Adão uma mulher. E nós vemos que a Bíblia fala que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, comeu da fruta. Quando ela comeu, ela oferece. O pecado dela foi por enganação da serpente, que usada por Satanás. Mas Adão, ele não foi enganado. O pecado dele foi voluntário. Ele decidiu fazer. Ou seja, ele usou o livre-arbítrio. Ele poderia ter deixado de fazer e não deixou, e fez. Então, quando ele comeu, ela já tinha comido. Então, os dois recebeu a mesma sentença. E nós vemos que, através dele e dela, esse pecado tem passado para toda a humanidade. Professor Joás, é nesse aspecto aí que o salmista no Salmo 51 fala, né, que em pecado me concebeu a minha mãe. Exatamente por causa desse pecado original, desse primeiro pecado aí de Adão e Eva, né? Isso, a Bíblia diz que Adão pecou, né, e isso trouxe consequências para toda a humanidade, e ela diz que nós pecamos porque nós estávamos em Adão, né? E todos nós somos concebidos em pecado. Só teve um ser humano, né, que Paulo vai chamar de segundo Adão, nós vamos falar isso daqui a pouco, né, que não foi concebido em pecado, né, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem, né? Então, foi a única exceção, né, e isso não foi injusto da parte de Deus, isso não foi um artifício que Deus usou, não, né? Ele nasceu nas mesmas condições de Adão. Porque Adão também não nasceu do pecado, né? Nesse sentido, Adão seria outra exceção, né? Fora Adão e Jesus, né, todos os seres humanos são concebidos em pecado, né? A Bíblia deixa isso muito claro. Tem um texto, Eclesiastes 7, né, que é importante para a martiologia, né, para a doutrina do pecado. O pregador, ele diz no verso 20, né, que não há nenhum ser humano que não peque, né? Todos são pecadores, né? Nós já explicamos aqui por quê, né? A gente vai entrar em mais detalhes aí daqui para frente. E no verso 29, ele diz, já que ele diz que não há um ser humano que não peque, ele explica depois que não foi sempre assim, né? No verso 29 ele diz que o ser humano foi criado reto, né? O homem foi criado perfeito, né? Portador da imagem, da semelhança de Deus, né? Reto, perfeito, mas se extraviou, né? O que levou ele a se extraviar foi o pecado. Pastor Miguel, nós vamos começar aí no capítulo 1, a doutrina bíblica do pecado, e nós já comentamos o ponto 1, o autor do pecado, Adão. E o senhor citou muito bem o Gênesis 2, que Deus havia plantado todo o jardim, e no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento, ou da ciência do bem e do mal. Interessante que o homem pecou, né? Adão pecou juntamente com a sua esposa, e o ponto 2 da lição está escrito assim, que foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o homem de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença ao casal e à sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte.
Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Pastor, quando nós olhamos para esse texto, que foram abertos os olhos, toda vez que a gente está numa aula de teologia, dando uma aula, falando de alguma coisa, ou dando um estudo, e que surge esse assunto, alguém pergunta assim, professor Joás e pastor Miguel, onde estava Adão nessa hora? O que Adão estava fazendo que ele não viu e não barrou isso aí? Porque era função do homem cuidar da mulher. Mas tem um livro muito bom que vai esclarecer isso pra gente, O Silêncio de Adão. Isso é muito sério. Quem sabe ele estava vendo a coisa acontecer, ficou quietinho ali, não falou nada, essa omissão. Com o pecado não se brinca, né? Caladão o Adão, né? Caladão Adão. Ele estava lá o tempo todo, está escrito isso, né? Ela tomou do fruto e estendeu a mão e deu para ele, né? Está escrito isso lá no texto de Gênesis. Então, o homem ele não tinha esse direito, né? Disse ele como sacerdote, né? Isso aí é um outro assunto, mas ele não tinha o direito de ficar calado enquanto sua mulher, sua esposa, né? Uma carne com ele, né, era tentada daquele jeito. Ele ficou ali só observando, bem calado, né, ele não se pronunciou, não corrigiu nada na conversa, não se intrometeu quando deveria, né, ter feito. Então, embora não tenha sido Adão que foi seduzido, né, que foi enganado, né, mas ele foi cúmplice do engano, porque ele não se pronunciou, ele não corrigiu a rota da companheira que estava ali já imersa naquela conversa toda com a serpente, né? Tem uma doutrina, uma heresia espalhando por aí afora, pastor Miguel, que diz que Adão comeu porque ele sabia que não tinha jeito mais para Eva, e ele não queria ficar sozinho no paraíso. Olha bem que coisa, no Éden, né? Olha que coisa absurda. Comeu porque estava cego, já havia sido engodado pelo pecado, foi seduzido pela aparência do mal e não vigiou, desobedeceu a Deus. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, que a Bíblia diz que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, e para dar entendimento, era boa para dar entendimento e agradável aos olhos, ou seja, enchia os olhos, gostoso na boca e bom para dar entendimento. E o nome do fruto era fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E vendo a mulher. Mas no versículo 6 mostra para nós, dá-nos a entender que, será que a mulher, antes ela estava cega? Ela não via? Não. Ela via, mas com os olhos da pureza, com os olhos da inocência. Ela recebeu uma indução de fora, vindo da serpente, usada por Satanás. A indução de fora foi: Deus sabe que no dia em que vocês comer, se abrirão os vossos olhos. Que olhos são esses? Se os olhos da carne já estavam abertos. Era olhos do intelecto. Era olhos do entendimento. Se abrirão os vossos olhos. Então ela comeu. Automaticamente, após comer, os olhos do entendimento abriu. Ela oferece para Adão, ele come. Quando nós comemos qualquer tipo de alimento, o alimento passa na boca, passa no esôfago, passa no estômago e desce para o duodeno, primeira parte do intestino, vai para o jejum, vai para o íleo, depois ele vai para o intestino grosso. Mas quando chega no duodeno, os nutrientes são puxados para dentro da corrente sanguínea, todos os nutrientes. E os nutrientes são levados para o fígado. O fígado trabalha e espalha a nutrição. Nós vemos que Eva recebeu primeiro, logo em seguida, Adão.
Então, a parte do bem e a parte do mal, eles receberam. E nós nascemos de quem? A Bíblia fala que de um só Deus fez toda a humanidade. Então Adão e Eva, os dois participaram do fruto. Então, na genética dos dois, entrou o pecado. Esse pecado passou primeiro para Caim. O efeito do fruto em Caim foi de matar o irmão. Abel, ele era manso. Mas depois que Adão teve muitos mais filhos e filhas, depois de 7, toda a humanidade ficou contaminada pelo pecado. Entramos aqui, professor Joás, antes da gente partir para um pequeno intervalo, a consequência da queda no Éden e a extensão do pecado. Olha bem, a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado passou por todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que interessante, como é que foi essa extensão, a consequência? Todos pecaram. A extensão disso aí, o pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Olha bem, professor, a terra foi amaldiçoada, o homem e a mulher recebeu a sentença, e a partir daí todos pecaram. Todos, por causa desse pecado de Adão. Além do Salmo 51, tem outras passagens que mostram isso, né? O Salmo 58, os 3 primeiros versos, né? Claro, Bíblias que são da Vulgata Latina, né? Da Vulgata Salmo 52, Salmo 59, né? Mas além disso tem Isaías 1, verso 6, né? Que mostra isso. Tem muitas outras passagens que mostram que o homem já nasce pecador, né? Ele, na concepção, né, ele é concebido em pecado. E, assim, houve muitas discussões, né, não tantas quanto a cristologia e a trindade, né, mas houve muitas discussões sobre a origem do pecado, né, se o homem nasce pecador mesmo ou nasce inocente, né, e ainda é uma discussão viva hoje, né, mas quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente precisa ter uma teologia bíblica, né, entender o que a Bíblia está dizendo, né? Antes do que o teólogo, do que o filósofo, né, a gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, né? Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos concebidos em pecado, né? As únicas exceções são Adão e Jesus, né? E a gente, lendo os textos, isso é muito claro, né? Cristalino. E aí já tem aí a citação de Romanos 3, né? Paulo que deixa isso de forma mais incisiva e mais clara ainda, né, para nós, né? Ele vai fazer essa comparação, né, entre o primeiro e o segundo Adão, né, e vai traçar essa ideia de forma mais compacta, né? 2 versículos, né, ele compacta essa teologia toda, né? Então a Bíblia é muito clara nesse sentido, né? O pecado não deixou ninguém de fora, todo ser humano é pecador, né, desde de sua concepção. Romanos capítulo 3 é um exemplo clássico disso aí. Paulo usa ali nos primeiros versículos pelo menos 5 salmos e usa Isaías para mostrar a pecaminosidade da raça humana. Então ele deixa isso bem enraizado, não porque nós estamos fazendo uma alusão ao pecado, não, é para mostrar o estrago que o pecado fez e a necessidade de um salvador para esse homem caído. A criança mais fofa que você convive com ela é pecadora, né? Nasceu em pecado. A gente às vezes tem essa ideia, né, de que não, a criança tem uma inocência, uma pureza, uma santidade. Não é assim, né? Todos nós nascemos em pecado, nascemos do pecado, né? Então
Isso é uma teologia bíblica, é uma verdade bíblica incontestável, né? Muito bom. Dizer algo contrário disso é dizer algo contrário ao que a Escritura está dizendo. Pastor Miguel, fechando aqui esse bloco 1 aqui, eu achei muito interessante que a sinopse do ponto 1 aqui do capítulo 1. O pecado não teve a sua origem no Éden, porque senão fala que Deus causou o pecado, não é isso. Mas em Satanás, a antiga serpente. Isso. É bom reforçar isso, né, professor? A culpa é dele. A culpa é de Satanás. Quando nós olhamos em Ezequiel, em Isaías, a Bíblia mostra que o querubim ungido, ele foi criado no dia em que foste criado. Nós olhamos em Gênesis, no capítulo 1, 26, que soou uma voz no universo, a Trindade: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Em Gênesis 2,7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos que quando Adão foi formado, ele foi formado em alma vivente. Satanás foi criado, Adão foi formado em alma vivente. Quando Adão foi formado, não dependeu de homem, não dependeu de mulher. Ele foi criado pelas mãos de Deus. Deus usou a água e usou a terra e fez um homem. Não fez um boneco, fez um homem. Mas nós vemos que a Bíblia diz que Adão, ele foi feito em alma vivente. Mas Jesus foi feito em espírito vivificante. Então nós vemos que a origem do pecado em Adão foi origem humana e origem do planeta Terra. Mas antes do pecado se originar na Terra, ele já tinha sido originado em Lúcifer, a extensão dele, e já tinha corrompido a terça parte dos anjos. E nós vamos ver lá na frente uma coisa linda, é que Adão, ele era um tipo de Cristo. Ele tinha um corpo humano, formado por Deus. E Jesus é o antítipo. Jesus também nasceu com um corpo humano, mas sendo corpo humano e sendo Deus. Através do corpo humano é que Deus ia usar ele para vencer Satanás e erradicar o pecado do mundo. Eliminar, isso é muito bom. Gente, nós temos muita coisa para falar aqui, mas nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 10. Estamos sobre o tema O pecado corrompeu a natureza humana. Nós estamos falando em defesa da fé, só dando uma recapitulada aqui. Começamos lá na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, somos cristãos, a encarnação do verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana, quem é o Espírito Santo, e hoje o pecado corrompeu a raça humana. Ainda falaremos 3 lições. A salvação não é obra humana, a igreja tem uma natureza organizacional e perseverando na fé em Cristo. É a nossa última lição. Professor Joás, nós finalizamos o último bloco aí falando dessa natureza do pecado, a extensão, a consequência. Nós vamos falar um pouquinho agora da heresia ou das heresias que negam o advento do pecado. O primeiro é o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, um monge erudito britânico que viveu entre 360 e 420 e se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Agora vamos falar desse conteúdo doutrinário. É bom a gente falar que esse Pelágio aqui aparece muito naquela lenda do rei Arthur, né? Aparece muito. E a doutrina é difundida aí durante muito tempo. Olha o que é esse conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das igrejas pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção do gênero original. Não existe a corrupção do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Bom, falar que não tem pecado na raça humana e falar que a raça humana não sofreu com esse pecado e que nem a natureza não sofreu com isso, nós estamos indo contra a própria Bíblia. O cara viveu junto com Agostinho, né, e tinha umas ideias dessas, né? Podia ter sentado para conversar, né? Ô Agostinho, me explica aqui Romanos 3, né? Eu acho que ia dar certo. Né? Eu também acho. Mas umas ideias assim que a base, né, dessa doutrina dele, dessa teologia dele, vem de um entendimento sobre a origem da alma, né? Pelágio acreditava que no criacionismo, né, no sentido da origem da alma, né, Deus cria cada alma no momento da concepção. Existem correntes teológicas hoje que defendem isso, e isso não é em si um problema, mas para o caso de Pelágio foi porque influenciou essa ideia errada, né? A gente sabe que é errada porque tem os textos bíblicos que a gente já citou aqui, né? Uhum. Tem Romanos 3, se tivesse só Romanos 3 já seria base para a gente dizer que essa ideia está errada. Né? Todo ser humano nasce em pecado, né? É concebido em pecado. E assim, essa ideia dele ainda é viva hoje também, né? Existem os pelagianos modernos, né? Nesse sentido aí, né, da martiologia, acreditam que, poxa vida, mas o que eu tenho a ver com Adão, né? Quantas gerações passadas e eu estou pagando o preço agora, eu estou pagando por algo que Adão fez? Não é bem assim, né? A gente sabe que existe influência de gerações na nossa natureza, né, na nossa forma de interagir no mundo, né? Então, eu sou um reflexo dos meus antepassados em muito sentido, né? E das muitas coisas que eu herdei dos meus antepassados, a primeira delas foi o pecado, né? Então Adão pecou, eu pequei porque eu estava lá, eu estava em Adão. Paulo chega a dizer isso, né? Não só aos romanos, mas aos coríntios, né? Ele chega a dizer isso. Então,
Pelágio não entendeu essas passagens, ou não leu, né, que eu não acredito que seja o caso, né, ou quando leu não entendeu, né, essas passagens. São muito claras. Né? Bom, não é só o Romanos 3. Romanos 3 ali, Paulo começa a embasar o seu pensamento, é só doutrina, que vem de Deus, né, professor? Isso é uma revelação. Ele está falando das Escrituras, né? Paulo era um erudito, conhecia, né, pastor Miguel? Mas quando a gente pega o livro de Romanos, nós vamos ver ali 5 pilares: salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. O primeiro ponto ali, Paulo ele vai fundamentar essa doutrina da pecaminosidade do homem, a martiologia. Então ele pega o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, que é o ápice. E no finalzinho do capítulo 7 ele fala: miserável homem que sou, aquilo que quero eu não faço, e o que não quero é o que eu faço. Quem me livrará? E aí ele começa no capítulo 8 falando quem livrará. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele mostrou o problema da humanidade, mas ele também mostrou a solução que está em Cristo. Dentro disso aí, a gente vê essa doutrina caindo por terra, né, essa heresia caindo por terra, porque nós vemos a erradicação do pecado, a proliferação do pecado. Lá em Gênesis mesmo, no capítulo 5 e 6, a gente já vê a degradação da raça humana. E depois isso avolumou, até chegar em Cristo e até chegar no que nós conhecemos hoje. Aí a gente entra no ponto 2, né, que é a morte de Jesus em favor dos pecadores. Pastor Miguel, não tem como discutir isso, né, de forma negativa. Quando nós olhamos para o capítulo 7 de Romanos, nós vemos que Paulo, no capítulo 7, ele mostra o homem preso no pecado. Nós vemos que no capítulo 7 ele falava assim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Era como se Paulo estivesse carregando atrás dele um defunto, amarrado numa corda, preso nele, e ele não conseguia se libertar daquele homem pesado, né? Um cadáver que ele carregava. Pesado. Mas no capítulo 8, no versículo 1, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Foi libertação dupla. Livrou da lei do pecado e livrou também da morte. Ele faz essa comparação em Romanos 5 também, né? 1 Coríntios 15, né? Ele fala de como a gente herdou pecado, morte do primeiro Adão, a gente herda vida, ressurreição no segundo Adão também. Né? Mostra isso lá em 1 Coríntios 15, lá verso 48, 49. Né? O pastor falou aqui, em Efésios ele faz essa comparação também. A gente estava numa condição de vendidos ao pecado, né? Escravos do pecado. Alguém nos vendeu, né, para o pecado, né? Como escravos. Né? Então a Bíblia é muito clara, né? Toda ela, né? Desde o Antigo Testamento é muito clara. Gálatas também ele cita bastante coisa entre a lei e a graça, fala dessa doutrina do pecado. Colossenses, que é a carta cristalina de Paulo sobre a cristologia, além de Efésios, ele também fala dessa doutrina do pecado, que nós estávamos quase que numa feira, vendidos pelo pecado, mas Cristo nos resgatou. Enfim. E tem o próprio Romanos 3, que foi o começo da nossa conversa aqui, né? Tem uma coisa ali que o nosso comentarista, né, é um sábio, né, é um doutor, e ele percebeu, mas não é todo leitor da Bíblia que percebe, né? Lá no verso 9, ele fala que todos estão debaixo do pecado, né? E ele usa como eufemismos, né, judeus e gentios, né? É um eufemismo, né? Paulo é o cara dos trocadilhos, né, no Novo Testamento, né, cheio de trocadilho. E o que ele estava querendo dizer ali é só você ler Romanos 2, você vai perceber isso muito claramente, que ele estava fazendo uma comparação de que todo mundo foi vendido ao pecado. Ele está dizendo isso e ele usa isso como comparação, né? Todos, judeus e gentios. Judeu é o grupo mais moralista na época de Paulo, né? É o pessoal que acha que entendeu Deus, que sabe como Deus funciona,
né, e consegue manipular Deus para funcionar a seu favor, né? Judeus, né, os religiosos de hoje, né, e gentios, né, na concepção daqueles judeus, gentio era o povo mais depravado, o povo que não quer saber de Deus, não conhece Deus de jeito nenhum. Tinha solução se você falar de Deus com eles saem correndo, né? Então, tanto o moralista, né, o cara bonzinho, certinho, né, quanto o depravado, são pecadores, né? Não é sobre extensão, intensidade, né? Não é sobre intensidade, é sobre a extensão, né? O pecado afetou a todos. Uns são mais pecadores, outros são menos pecadores, mas quando você olha para todos são pecadores. Todos, né? têm a marca do todos pecado. Estão destituídos da glória, todos estão condenados à morte eterna, né? Só tem uma coisa que livra o homem dessa sentença, que é o Calvário, o Evangelho, a cruz de Cristo, né? O sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe essa redenção. Bom, para a gente finalizar a nossa lição, pastor Miguel, nós temos aqui pouquinhos minutos. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação de Jesus Cristo. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, 23. E aqui a gente encerra falando o seguinte: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda no Éden. O movimento religioso dominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. E aqui a gente vai ver mais uma série de coisas aqui. E por fim, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem a crença e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente pelos ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto. Por isso, nem examinam os seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado as pessoas para o erro doutrinário. Eu tenho falado isso há algum tempo. A igreja do século XXI, os cristãos do século XXI. Eu não estou falando na totalidade, mas uma boa parte sofre do analfabetismo bíblico. E aí está o problema de interpretação, da exegese, da hermenêutica e do conhecimento e a transmissão desse conhecimento para a futura geração. Aí está o problema, professor Joás e pastor Miguel, e nós fechamos aqui a nossa lição. Perigo disso para a igreja hoje. Nós vemos que o professor Joás, ele falou aí sobre o pecado atingindo as pessoas. Às vezes atinge uns com mais violência e outros menos. Mas estudando o ser humano, nós aprendemos que o ser humano existe o ser humano colérico, existe o ser humano fleumático, existe o ser humano sanguíneo e o ser humano melancólico. São 4 tipos de temperamento. Quando nós vemos uma pessoa do temperamento colérico, quando acontece alguma coisa que atinge ele não reprime, ele revida e revida com violência. Mas o ser humano melancólico, quando ele é atingido por alguma coisa, ele senta, ele reflete. Não é que ele é covarde, ele analisa e às vezes ele deixa de agir. O efeito do pecado em cada ser humano age de uma forma. Nós vemos que o efeito do pecado em Caim foi violento, ele matou um. Mas Lameque, que era descendente também de Caim, matou 2 e se vangloriou por ter matado 2. Então nós vemos que em cada ser humano o pecado tem um efeito. Quando nós olhamos para Pedro ele era explosivo, ele entrava na frente de todos, mas João já era quieto. Então o efeito do pecado, ele existe e vai continuar existindo até o dia em que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. E transformar esse corpo de pecado num corpo glorioso, né, professor?
essencialmente, aí, de acordo com Romanos 3, né, que é a base da nossa reflexão aqui, nenhum ser humano está isento, né, dos efeitos do pecado, né? Mas o ser humano renascido em Cristo, né, ele tem mais ferramentas para vencer essa luta, né? Agora a gente precisa ter cuidado também para não eleger algumas categorias de humanos a esse status de invulnerável ao pecado, porque parece que é o que acontece na prática, né, em alguns casos, né? O fulano é crente da Assembleia de Deus, poxa vida, eu posso confiar plenamente, né? Tem crentes da Assembleia de Deus que não são confiáveis, né? Pecadores como eu, como o pastor Gilberto, como Miguel é patente alta, né? Pastor Miguel coronel. É coronel, né? Mas é pecador também, né? Ele não vai negar isso aqui, né? Então, a gente não pode olhar para certas classes, a gente faz isso, né? Cantores, pregadores, pastores, né? Já falei aqui, crianças, né? O Samuel é um pecadorzinho, né? O meu Samuel, a maior alegria do meu dia é chegar em casa, o Samuel vir gritando, papai, papai, né? Mas eu sei que é um pecadorzinho, né? Então, não existe um ser humano que está livre dos efeitos do pecado, né? Agora, existe esconderijo em Cristo, né, contra esses efeitos, porque os efeitos são desastrosos, catastróficos, né? O primeiro e o maior deles é a morte, né? E morte eterna, né? Morrer já é terrível, qualquer um pode dizer isso, né? Qualquer um já viu a morte de perto, né? Qualquer ser humano que já tem um pouco aí de trajetória já viu a morte de perto, né? Já teve que estar no velório de alguém muito querido, né? Então a morte é uma coisa terrível, é consequência do pecado. Olha só com o que nós estamos lidando, né? Então a gente precisa se refugiar em Cristo, né? Buscar segurança em Cristo, né? E os renascidos em Cristo têm ferramentas muito boas para combater esse mal, né? E para herdar a vida, que é um efeito bem diferente, né? Bom, nesse caso entra o aspecto da santificação, que é assunto de uma outra lição, né? E a santificação, ela vai capacitar o crente. Não é obra humana, tá? Onde o homem coopera na santificação, permitindo que o Espírito Santo trabalhe isso nele, permitindo que Cristo trabalhe isso nele. Pastor Miguel, eu quero te agradecer pela parceria de hoje, professor Joás. Nosso tempo finalizou aqui e vamos convidar o pastor Miguel a estar com a gente outras vezes. Obrigado, viu, pastor? Obrigado, bem, professor Joás. Agradeço por estar aqui também. Muito bom. Ficamos por aqui com a nossa lição. Te convidamos a participar com a gente aí de uma lição presencialmente, em loco, e você é o nosso convidado especial. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, fiquem todos com Deus e um abraço.